Olá, boa noite. Damos continuidade à programação do 53º Festival de Inverno UFMG. Teremos agora a roda de conversa, a poesia, ninguém segura mais. Antes de iniciarmos a atividade, deixo o lembrete de que todas as rodas e palestras dão direito a certificado, sem necessidade de inscrição prévia. Para receber o certificado, assine a lista de presença desta mesa durante a sua transmissão ao vivo. O link para ela será divulgado aqui no chat. E também quero convidar nosso público, que faz parte da UFMG, a participar do mapeamento cultural da universidade. Se você trabalha em algum projeto ou espaço cultural, acesse o ufmg.br/mapa da cultura e cadastre a sua iniciativa. Você também pode se cadastrar como um agente cultural. 45 anos de antologias, dos poetas marginais à produção contemporânea de 29 mulheres. Continuidades e rupturas nos modos de fazer, circular e comercializar poesia. As políticas da poesia brasileira. Estes são os motes da mesa que iniciamos agora. A poesia, ninguém segura mais. Conduzindo essa conversa, recebemos André Botelho, que é professor do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e atua na área de pensamento social brasileiro. Seus projetos atuais tratam dos temas cosmopolitismo, modernismo e interpretações do Brasil. Ele também integra o projeto Minas Mundo, o cosmopolitismo na cultura brasileira, que é um parceiro do Festival de Inverno UFMG na reflexão sobre os sentidos do modernismo e dos seus legados na cultura brasileira. Professor André, boa noite. Eu passo a palavra para você para a condução dessa conversa. Boa noite a todas e a todos. É uma alegria, enfim, estar aqui, voltar ao festival nessa noite, com meu colega, amigo e também parceiro tanto do PAC quanto do Minas Mundo, professor Eduardo Coelho. A nossa queridíssima Heloísa Buarque de Holanda está com alguns problemas de conexão nesse momento. A gente parece que são difíceis de resolução a tempo, mas a gente está mantendo o roteiro dessa conversa como a gente havia combinado e planejado mesmo com ela. O Eduardo Coelho, ele é professor da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, onde ele atua no programa de pós-graduação em Ciência da Literatura e é também um dos coordenadores do programa Avançado de Cultura Contemporânea, o PAC da UFRJ, e do Laboratório da Palavra. Eduardo desenvolve pesquisas e atua nas áreas de poesia brasileira moderna e contemporânea. Eu vou, enfim, fazer uma apresentação um pouquinho mais longa, introduzindo a nossa conversa, uma apresentação da Heloísa. Heloísa Buarque de Holanda é, sem dúvida, a principal intelectual pública brasileira contemporânea. Em Onde é que Estou?, livro que Eduardo e eu organizamos em 2019 com outros colegas e amigos da Elo para comemorar os seus 80 anos, nós observamos que ela chegava àquela idade tão curiosa e inquieta com o outro e, portanto, também consigo mesma, e tão empenhada teórica e praticamente em questões de reconhecimento de diferenças, especialmente de gênero e de conflito cultural, como àquela altura, 60 anos atrás, quando ela iniciava sua carreira na universidade. E, como de costume, nesses últimos 2 anos, ela não parou, né? 2 de suas coletâneas recém-publicadas, neste ano de 2021, nos trazem justamente hoje aqui para essa conversa.
As 29 Poetas Hoje e a reedição de 26 Poetas Hoje, que é originalmente de 1976. Quando olhamos para a trajetória e para a obra dessa ensaísta e pesquisadora paulista, feita notável carioca na atuação universitária e pública, fica evidente a sua marca mais característica, uma aguda sensibilidade e mesmo certa antecipação em relação aos temas que irão ganhar o cotidiano na cultura brasileira. Rever sua trajetória é constatar sua contribuição para a inteligibilidade do novo, para a ampliação do campo da cultura no Brasil e para o reconhecimento de seus diferentes atores sociais. A Elô é a grande estrela do filme do Fábio Seixo, MMM, Modernismo por Minas Mundo, que nós lançamos ontem à noite no Festival de Inverno. E eu tenho para mim que não terá sido mero acaso que ela tenha começado sua vida acadêmica no mestrado, estudando justamente Mário de Andrade e a transposição de sua obra maior, Macunaíma, para o cinema por Joaquim Pedro de Andrade. Afinal, Mário foi o primeiro intelectual brasileiro a levar a sério a necessidade de ampliação do campo cultural, problematizando fronteiras que eram, então, praticamente intransponíveis entre erudito e popular. Numa sociedade não apenas diversa, mas desigual e hierárquica, como a brasileira. Como uma espécie de pecado original, Mário de Andrade, me parece, está presente, de uma forma ou de outra, em tudo que Heloísa Buarque vem fazendo desde então. A começar pelo fato de que ambos são personalidades intelectuais que se multiplicam em muitas frentes. 300, 350, como sabemos. Eu penso que, pelo mote do Roland Barthes, eu diria que a melhor definição para a obra da Heloísa é a ideia da crítica como construção da inteligência do nosso tempo. Eu não vou me estender, mas vou lembrar um momento anterior ao presente, sobre o qual o Eduardo justamente falará, para trazer alguma perspectiva, quem sabe. Impressões de Viagem, CPC, Vanguarda e Desbunde, 1960, 70, uma notável leitura da produção poética e que, mesmo sendo uma reflexão sobre a sua geração e sobre ela própria, Heloísa, o livro ousa mostrar a grande diversidade do contexto cultural e político daquele momento. Como ela deixa claro, tanto no livro como na vida, há um empenho em dar visibilidade ao novo e ao marginal na cultura brasileira, de que talvez a antologia 26 Poetas Hoje permaneça um paradigma. Ou o seu verdadeiro fascínio com a chamada geração mimeógrafo. Essa curiosidade e sensibilidade ímpares levaram a Heloísa a prestar atenção à pluralidade de estratégias da poesia como uma espécie de território privilegiado na cultura e na sociedade e na política brasileiras. Em seu testemunho Escolhas, uma autobiografia intelectual, que é de 2009, Heloísa Buarque afirma, e eu cito: "Eu adoro poesia. Minha mídia é essa.
é a poesia. Experimento a poesia de várias formas, lendo, lembrando, olhando. Assim, Heloísa tem sempre procurado dar espaço para práticas poéticas que, em geral, escapavam dos meios tradicionais de produção e de circulação, como seus estudos sobre a poesia marginal, cuja tônica residia justamente numa aproximação nova entre palavra e vida poética. Assim como, posteriormente, seu incentivo e apoio à publicação de autores e autoras da periferia, cujas propostas, mesmo distintas, são questionadoras dos lugares e dos suportes mais tradicionais da produção poética no Brasil. Vemos, assim, sua preocupação renovada com a poesia, também enquanto forma de ação coletiva ou colaborativa que envolve agentes e modos distintos de intervenção poética e poéticas no espaço público. É sobre isso que queremos conversar com Eduardo Coelho, e nós dois, tenho certeza, o público, deixamos aqui registrado o melhor abraço dos nossos abraços para a Elo, que poderá nos assistir depois. Então, Eduardo, para a gente começar essa conversa, eu gostaria de te perguntar, justamente pela antologia 26 Poetas Hoje, que foi lançada em 1976 e que esse ano foi relançada. O que aconteceu de lá para cá com a poesia marginal, de que a antologia é justamente uma peça-chave, Edu? Boa noite, André. Boa noite a todos que nos acompanham nessa transmissão. Queria agradecer o convite. É uma alegria participar do Festival de Inverno, sobretudo em torno de questões da poesia brasileira contemporânea. Em 1976, quando a antologia foi publicada, a gente pôde constatar uma virada na recepção da poesia mimeógrafo, também conhecida como poesia marginal. É um momento em que a gente pode constatar uma assimilação dessa poesia pela academia, afinal de contas, ela foi organizada pela Heloísa Buarque, uma professora universitária, e a gente também observa uma assimilação pelo mercado. Ela foi publicada pela Labor, uma editora da Espanha, que naquela altura tinha muita força, já ocupava o mercado norte-americano, e com todo aquele projeto de expansão da indústria cultural nos anos 1970 aqui no Brasil, consequentemente, a Labor se interessou em se lançar ao mercado brasileiro justamente por meio de uma antologia de poemas de autores marginais, né, que antes circulavam de forma alternativa por meio de publicações artesanais. A princípio, a recepção crítica dessa poesia sofreu muito mais resistência do que a recepção pelo mercado, e nesse sentido é muito interessante a gente observar uma revista como a Veja, né, pensando a longo prazo. Em 1976, a Veja publicou uma crítica do Afonso Romano de Santana sobre a antologia, tinha como título Os Sórdidos, e apresentava uma série de fotografias dos poetas da antologia, cabeludos e descabelados, a maior parte, Ana Cristina César de óculos escuro, toda uma configuração de contracultura. E pouco tempo depois, em 1981, foi lançada a coleção Capricho, e a gente já constata no próprio nome dessa coleção uma mudança, né, um reposicionamento dessa poesia marginal, que agora se revela caprichosa, né, na forma dos seus livros. E a Veja publicou uma crítica em torno do livro do Francisco Alvim,
que foi publicado nessa coleção, e o título dessa matéria é O Príncipe dos Poetas, né? Então, observem como já há uma mudança significativa de Os Sórdidos para O Príncipe dos Poetas. E a matéria traz uma fotografia do Francisco Alvim, de terno e gravata, com as colunas do Ministério das Relações Exteriores ao fundo, aquelas colunas lindas do Oscar Niemeyer. E a gente tem também, logo depois, a publicação de uma série de poetas marginais pela coleção Cantadas Literárias, da editora Brasiliense, que era uma editora muito forte naquele momento, que tinha um potencial de distribuição e venda significativos, né? E a gente também tem a tese da Heloísa Buarque, Impressões de Viagem, que é uma tese muito especial, porque não havia ali, com a poesia marginal, né, apenas uma alteração nas formas de fazer poesia, mas havia também na forma de se fazer crítica, né? É um livro inovador no contexto da crítica brasileira, cujo título já nos revela parte dessa originalidade da Heloísa Buarque, né? Impressões, de modo geral, não é uma palavra muito querida pela crítica. E, por outro lado, a gente tem uma viagem, né? Que é uma viagem no tempo e uma viagem numa cena cultural que apresentava muitos embates, muitos conflitos, muitas divergências e uma produção intelectual e artística riquíssima nesse período, né, da história brasileira. E a gente também teve, pouco depois, a publicação do Retrato de Época, do Carlos Alberto Pereira, pela Funarte, né, uma tese sobre a geração marginal, sobre a produção daqueles livros. Então, a gente vai percebendo que, de pouco a pouco, né, de meados dos anos 70 para o início dos anos 80, a gente tem tanto a crítica quanto o mercado interessados nessa poesia. E, posteriormente, em 2013, a gente tem um outro índice dessa poesia marginal na revista Veja, mas não foi propriamente uma recepção crítica, mas é o livro Toda a Poesia, do Paulo Leminski, que constava na lista dos livros mais vendidos, né? Então, essa poesia, nos anos 2010, ela se canonizou e se popularizou muitíssimo. E eu acho que isso é uma das marcas do trabalho da Heloísa Buarque, né? A capacidade de, ao mesmo tempo, intervir na cena da academia, mas intervir também na cena do mercado e do consumo de poesia, né? Que é um tipo de simbiose entre academia e mercado que, de modo geral, a crítica não gosta, a crítica reprova, e que Heloísa toma como uma possibilidade, na verdade, de expansão dessas intervenções da política especificamente literária. Então, mudou significativamente, eu acho que é o lugar que a poesia marginal ocupa, né, na literatura brasileira, mas a gente também teve muitas mudanças no que diz respeito à circulação da poesia, que ainda hoje é tratada como um antiproduto, mas não tanto. Eu acho que a publicação de 26 poetas, hoje, ela já é um sintoma de que a poesia não é um antiproduto, e depois a Brasiliense também publicando, mas, obviamente, que também a ideia da poesia como antiproduto, ela parece ser um dos motivos da assimilação da poesia pelo mercado editorial, né? O mercado adota o antiproduto como um produto vendável, né? Tem um escritor português, que é o Afonso Cruz, que ele tem um livro muito curioso, muito, muito divertido, em que uma menina um dia vai comprar um poeta acompanhada do pai, e ela escolhe um poeta, o pai pergunta ao vendedor se aquele poeta é bom, e ela fala: os poetas mais valiosos são os poetas antissistema, eles valem mais, né? Então, a gente pode perceber permanências e rupturas, de certo modo. Essa nova antologia de Elô, As 29 Poetas Hoje, também é reveladora, né, de toda uma dinâmica de uma poesia antissistema, de uma poesia avessa ao cânone, mas que, ao mesmo tempo, por aí vai se inserindo no sistema e vai se inserindo no cânone. Eu justamente queria te perguntar, te pedir, enfim, para falar um pouco sobre as 29 poetas hoje. Ela é uma antologia que
de certa maneira, apresenta características afins àquela cena da poesia dos anos 1970. São dois momentos históricos de uma onda conservadora, né, os anos 70 e hoje. São poéticas que, a princípio, circularam de forma alternativa naquela época por meio dos livros mimeografados e hoje por meio da internet, que não é tão alternativa assim, né? Está completamente dentro de um sistema, obviamente, mas que é a possibilidade da autopublicação, né? Que tanto lá nos anos 70 quanto agora a gente pôde observar. E é uma poesia também que vai apresentando uma pauta política muito latejante. Eu acho que talvez seja o índice mais evidente dessas poéticas mais contemporâneas, das 29 poetas hoje. É uma pauta muito afinada a questões caras do nosso tempo, entre as quais o feminismo, né, que é um dos pontos fortes dessa antologia. Mas a gente também tem uma política no que diz respeito ao campo também da política especificamente literária, que é importantíssima, né? São poetas que se lançam contra uma história da literatura brasileira hegemonicamente constituída de homens brancos, e elas se lançam num movimento de oposição a um paradigma da crítica, e que, nesse sentido, é uma geração muito afinada com a Heloísa Buarque, né? Talvez seja uma geração tão afinada com a Heloísa Buarque quanto a geração de 70, né? E isso é muito interessante, porque revela também esse lado da Elo que se mantém muito afinada com o seu tempo, né? No que diz respeito às tentativas de ruptura com o lado mais conservador da história que está sendo feita. E é uma antologia, como a antologia dos anos 70, com uma diversidade também de fatura dos poemas, que inquestionavelmente a gente pode perceber. Muita heterogeneidade, mas que tem um ponto que eu acho que é muito pertinente de observarmos, porque se nos anos 70 havia ali uma defesa pela diferença na poesia marginal, hoje essa defesa é muito mais ampla e se revela na antologia, por exemplo, entre outros, né, motivos, pela variedade de origem dessas poetas, né? A antologia 26 Poetas hoje é basicamente constituída de poetas do eixo Rio-São Paulo. A gente observa nessa nova antologia poetas de Recife, São Gonçalo, poetas do Sul, ou seja, é uma antologia nesse sentido muito mais nacional, né? Muito mais capaz de contemplar a poesia do território brasileiro do que era a poesia dos anos 70, que estava muito restrita àquela produção local, enquanto que a internet permite uma circulação muito ampla, e foi por meio disso que a Heloísa conseguiu esse mapeamento, né, esse registro histórico, eu diria que mais fiel, inclusive, a produção contemporânea do que foi a produção dos anos 70. Né? A gente observa, por exemplo, o Paulo Leminski, que não está na antologia 26 Poetas hoje. Uhum. As dificuldades da época de mapeamento. O mapeamento podia ser feito numa localização muito restrita, enquanto hoje a internet permite um mapeamento muito mais amplo das produções contemporâneas. Excelente, Eduardo. Eu queria que você contasse um pouco para a gente, por favor, enfim, como que o seu trabalho de pesquisa atual, enfim, vamos dizer, como que ele vai se relacionando também com a coletânea. Acho que você contasse um pouco mais para a gente também do seu trabalho de pesquisa e depois, enfim, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre o PAC e, em particular, sobre o Laboratório da Palavra. Tá ótimo. Bem, eu tenho pesquisado tanto a poesia moderna quanto a poesia contemporânea. Em relação à poesia contemporânea, nos últimos anos, eu busquei mapear e analisar as práticas de coletivos de poesia e edição que surgiram na década de 2010 na cidade do Rio de Janeiro.
o que, por sinal, é um outro fenômeno que nos remonta aos anos 1970, em que a gente também tem coletivos como Nuvem Cigana, que foi o coletivo mais conhecido aí da poesia marginal. E eu buscava analisar, sobretudo, como que esses coletivos se posicionavam diante da academia, diante do mercado, mas também como que eles se relacionavam com a tentativa de criar novas sociabilidades no campo das letras. E pensando todas essas questões também em relação às manifestações de junho de 2013. Né? Era uma poesia que celebrava muito o coletivismo, que celebrava muito o movimento de inclusão, que celebrava muito os vários territórios em que a poesia vai sendo produzida. E, claro, tinha toda uma dinâmica de trabalho nesses coletivos em defesa das assembleias, das discussões mais democráticas, das decisões debatidas coletivamente, e toda uma política de afeto também que me remetia a essas manifestações de junho de 2013. Então, a tentativa foi, a princípio, apenas de descrever e analisar as práticas desses coletivos, especialmente o coletivo Oficina Experimental de Poesia, que aí teve um papel importante no desenvolvimento dessa pesquisa, até mesmo pelas possibilidades de troca que foram surgindo entre a academia e essas manifestações mais alternativas, né? Não apenas da poesia, mas das formas de vida que a poesia nos apresenta. Foi uma análise também, de certo modo, né, geracional, né? Pensando um pouco quem é essa nova geração que desponta num contexto do lulismo, né? Uma geração que surge no governo Lula. É uma geração que muitos dessa geração antes não estavam presentes, né? Em publicações de grandes editoras, por exemplo, que é o que acontece hoje. Isso também é uma diferença muito significativa, né? Embora a gente caracterize a poesia mimeógrafa também como poesia marginal, aqueles poetas eram de classe média, né? Eram poetas da zona sul do Rio de Janeiro, sobretudo, Ipanema, Copacabana, Horto, Jardim Botânico, Gávea. Eles circulavam numa área nobre da cidade do Rio de Janeiro, da elite carioca. E a gente percebe que essa geração que foi despontando nos anos 2010, ela é uma geração com muitos poetas moradores de favelas, com muitos poetas de bairros decadentes, por exemplo, da zona norte do Rio de Janeiro. Então, isso também foi um ponto que foi me interessando. Quais são as questões dessa nova geração? Em parte, as questões estão relacionadas a essa disputa por inclusão, né, que foi um movimento que a gente pôde perceber na década passada, e por um movimento também de aceitação das diferenças, né, que essas diferenças possam coabitar, né, os espaços da literatura e os meios de circulação. Mas também fui analisando outras questões dessa poesia, como, por exemplo, o endividamento, que é um ponto muito significativo dessa poesia, quase um lugar comum da poesia desses autores, as contas a pagar, as dívidas, o cartão de crédito, o preço dos alimentos no supermercado. Então, é uma poesia que também foi revelando muito de uma transformação de uma realidade socioeconômica brasileira, por um lado, do ponto de vista da inclusão, mas, por outro lado, do ponto de vista de um consumo, né? Que houve também uma inclusão pelo consumo. De certo modo, essa geração apresenta o lado positivo e o lado negativo desse movimento, né? Uma geração, por um lado, que conquista espaços que antes né, esses poetas não podiam conquistar, mas, por outro lado, uma geração que também vai manifestando muitos problemas, como problemas de mobilidade urbana, e aí também é um outro ponto em comum com as manifestações de junho de 2013, né? E, em grande medida, a poesia contemporânea ela é feita
nesse entrelugar, né, no espaço dos ônibus, do metrô, dos engarrafamentos, né? O ônibus é, por exemplo, uma referência também muito presente na poesia contemporânea. Então, ao mesmo tempo, tem o que há de melhor e o que há de pior, né, nesse movimento que a gente pôde observar de tantas transformações da década de 2010. Então, foi uma pesquisa voltada a essa cena contemporânea e da relação desses poetas com o seu tempo. Fascinante, Edu. E isso se relaciona, do ponto de vista, vamos dizer, das trajetórias desses poetas, se relaciona com a universidade, com o lugar que eles passaram a ter, enfim, com a expansão das universidades. E como, enfim, conta para a gente também, por favor, sobre o trabalho do PAC, em particular do Laboratório da Palavra. O laboratório foi criado no fim de 2016, né, que na área da educação brasileira foi um ano muito importante, porque em 2015 e 2016 a gente teve um movimento de ocupação de escolas públicas pelos secundaristas, né, que nos apresentavam, então, uma pauta muito legítima, uma pauta muito relevante. Eles reivindicavam a melhoria na infraestrutura das escolas, reivindicavam a participação na administração, se a escola é pública, né, e se é feita para eles, por que não participar dessa administração? E eles reivindicavam também uma reformulação curricular, eles queriam participar dessa reformulação curricular. E o Laboratório da Palavra, de certa maneira, ele foi impactado, né, por essa demanda de mais democracia, porque, a bem da verdade, é o que se queria ali na ocupação das escolas públicas, e que era um problema que a gente também encontrava na universidade, né? Muitos alunos se queixavam das metodologias de trabalho, muitos alunos se queixavam do excesso de conteudismo. As reclamações dos secundaristas eram, de certa forma, muito próximas das reclamações dos alunos universitários. Então, a gente foi criando o Laboratório da Palavra, pensando como que a gente pode responder às demandas desses secundaristas, que são também demandas dos alunos universitários, por meio da criação de novas metodologias de ensino e aprendizagem. E foi nesse sentido que a gente criou um projeto, um plano de residência artística de coletivos de poesia lá no PAC, e por meio da análise das suas práticas, dos seus trabalhos, das suas formas de vida, a gente foi tentando adaptar tudo isso ao contexto da universidade. Quase todos esses poetas de coletivos são universitários também, passaram pela universidade. E um ponto muito interessante, que também é uma diferença significativa, né, de agora para os anos 70, é que a maior parte desses poetas de coletivos são também professores, e professores da rede pública do ensino básico. Então, também era interessante perceber assim, como esses poetas transitavam tanto no ensino básico como no ensino universitário, e como que os coletivos serviam como uma forma também de experimentação. O que eles não podiam experimentar na universidade, de certo modo, eles experimentavam nos coletivos e levavam às escolas. Então, a gente começou a trabalhar no sentido de testar práticas de forma bem laboratorial dentro da universidade, e essas práticas depois eram levadas a creches, escolas do ensino fundamental, escolas técnicas, e, por fim, esse projeto foi conduzido do coletivismo ao cooperativismo, né, por uma parceria que se estabeleceu com a FLUP, a princípio, e com o Ministério Público do Trabalho, e que depois se expandiu também com a participação da Organização Internacional do Trabalho, numa parceria que foi feita com a COPCENT ABC no ano passado, e com a Universidade Federal do ABC, em que a gente criou um projeto de formação de leitores e de escritores com catadores de materiais recicláveis, né? Então, esse projeto parte da universidade, passa pela creche, passa pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, e, por fim, chega
a cooperativas, né? Vários ambientes de teste e, ao mesmo tempo, várias possibilidades de aperfeiçoamento, né, dessas práticas. E a poesia esteve muito presente em todos esses processos, né? A gente pensa muito como desenvolver novas práticas de ensino e aprendizagem por meio da criação poética, da criação literária, né? Não é também apenas uma ideia de formar leitores e escritores, mas é uma ideia de como essa leitura e como essa escritura podem ser formas também dessa pessoa se apropriar de outras formas do mundo e de se reposicionar diante dele, né? Então, esse foi o trabalho que a gente veio desenvolvendo no Laboratório da Palavra desde 2016, tentando melhorar um pouco, né, a situação. Eu lembro que foi em 2016, uma aluna secundarista de Niterói, ela afirmou que a escola é uma ditadura, os alunos são robôs e a metodologia é uma mesmice, né? E esse é um ponto interessante, porque quando a gente analisa, por exemplo, a obra da Ana Cristina César, a gente tem em Escritos do Rio justamente um debate, no iníciozinho dos anos 70, com estudantes universitários da UERJ, da UF, da UFRJ e da PUC, que discutiam o excesso de conteudismo da universidade, que, de certo modo, já reivindicavam isso que os secundaristas vieram a reivindicar em 2016. E, nesse processo de elaboração dessas novas metodologias, sem dúvida alguma, os coletivos foram fundamentais, né? Foi por meio deles que a gente encontrou uma forma também colaborativa, tanto de gestão dos projetos, quanto do desenvolvimento dessas práticas, né? No Laboratório da Palavra, tudo é decidido também em formato de assembleia, né? A gente só faz o que a maior parte quiser fazer, tenta sempre encontrar uma dinâmica aí de consenso entre o grupo. E, em alguns momentos, inclusive, quando eu era coordenador do Laboratório da Palavra, o grupo decidia tomar certas decisões com as quais eu nem concordava, mas a gente seguia, né, naquela posição, porque houve também, eu acho que uma forma de aproveitamento de uma prática dos coletivos, que a gente pôde constatar por meio dessas residências artísticas no PAC, que quando alguma coisa dava errado, aquilo era tornado o motivo dos encontros, né? A gente fez a residência da oficina experimental de poesia no curso noturno da Faculdade de Letras. Então, um dos problemas encontrados era o pessoal chegava sempre atrasado aos encontros por causa dos engarrafamentos no Rio, por causa do atraso dos ônibus. Então, o problema da mobilidade entrou como um dos motivos de produção literária. Escrever sobre os ônibus, os atrasos, o preço da passagem, o aumento do feijão. Então, foi um processo muito bacana, né, em que a universidade consegue abrir espaços de interação, de experimentação e de criação também. Excelente, Eduardo, parabéns, realmente, tanto pela pesquisa fascinante, quanto pelo trabalho, enfim, incrível no Laboratório da Palavra, no PAC. A gente tem, enfim, vários comentários aqui no chat, enfim, elogiando demais o seu trabalho, a sua exposição, tanto a análise, enfim, a contextualização do trabalho da Heloísa, né? Nossa amiga e coautora aqui conosco, e também com a Cristiane Costa e Lana Strozenberg, desse livro que é uma festa, né? Enfim, que a gente fez com a Elo, que eu me referi. Ela está comentando, está te dando os parabéns também. Também a Cássia Santana diz que é um trabalho fantástico, te dá os parabéns também. Nós temos uma pergunta do Lucas Van Rombeek, que pergunta como a gente pode entender as semelhanças e diferenças entre o modernismo, a geração mimeógrafo
e as 29 poetas, nas suas relações com o problema da palavra na tarefa da democratização da cultura? Eu acho que o ponto que liga, né, modernismo, geração mimeógrafo e as poetas contemporâneas é o português do Brasil, né? Eu acho que é, a bem da verdade, o grande legado do modernismo, né? A gente tem pensado muito o modernismo do ponto de vista de um fracasso, e há um fracasso, né? É um projeto que apresenta também muitos problemas que precisam ser rediscutidos no momento em que a gente se aproxima do centenário, mas o que me parece ter dado certo no modernismo foi a política linguística desse momento, né? A gente abandona a gramática normativa, que era o modelo do português de Portugal, havia uma dissincronia evidente entre o modo de escrever e o modo de falar. Os modernistas disputam que a gente passe a se valer do português do Brasil. É um aspecto muito presente na poesia marginal, na poesia mimeógrafa. A gente observa o quanto daquela poesia apresenta, inclusive, um vocabulário de época, né, com palavras que, em alguns casos, não tinham um uso dicionarizado. E essas poetas de hoje, elas também apresentam uma relação muito forte com a fala, né? E não à toa é uma poesia com tantas marcas de oralidade. É claro que, em parte, essas marcas de oralidade estão relacionadas também à política que elas manifestam, né? Em quase todos os momentos que a poesia se aproxima da política, ela se aproxima também da oralidade. É assim desde o século XIX. Né? Castro Alves já era um pouco disso, né? Um poeta que se aproxima de uma oratória, de uma oralidade nessa disputa por campos políticos. E isso foi se intensificando. Agora, o que a gente percebe de diferença, sobretudo, é que tanto a geração de 70 quanto essas poetas de hoje são contra a ideia de nacionalidade, né? Aquela disputa, né, em torno da construção de uma imagem de Brasil moderno, ela não é uma imagem querida pelos poetas marginais, e é uma questão que nem está em cena, na verdade, essa construção de uma imagem de Brasil. Agora, por outro lado, tem a questão das diferenças, né, que você, André, apontou aí como uma ligação entre a Heloísa Buarque e o Mário de Andrade, e que é um campo de disputa dessa poesia mimeógrafo, e que é um campo de disputa hoje ainda mais intenso dessas poetas, das 29 poetas hoje. Agora, em termos de fatura, né, fora a questão da oralidade, né, do português falado, é claro que tem o verso livre, que foi uma outra conquista modernista que ficou, né, que permanece até hoje, e que é o verso que a gente pode encontrar nessa nova antologia organizada pela Heloísa Buarque de Holanda. Edu, você sabe que ontem a gente teve uma roda de conversa também sobre, enfim, Mário de Andrade, modernista mineiro. Enfim, foi uma provocação para a gente discutir essas relações. E uma das coisas que me chama a atenção na relação dos poetas, em geral, com Mário de Andrade, é uma dificuldade também que eles manifestaram com relação ao que eles qualificavam como certo exagero do Mário, justamente nessa política linguística de abrasileiramento do português, de aproximação do como falamos, como somos, do como escrevemos, que você está, enfim, a meu juízo, corretíssimo como uma das conquistas modernistas, né? Eu lembro que, por exemplo, o Drummond, quando publica as cartas que ele recebeu do Mário de Andrade, no livro A Lição do Amigo, ele passa, Edu, páginas se desculpando pelo fato de que ele estava ferindo até uma vontade expressa do Mário de que a sua correspondência só fosse publicizada depois de 50 anos da sua morte, enfim. E o Drummond diz:
mas eu tenho um compromisso com a juventude, com o meu tempo. Eu não posso deixar eu não posso, enfim, deixar de compartilhar, né, o que eu tive, a minha geração teve, na interlocução com o Mário de Andrade. Eu não posso privar a juventude dessa, né? E num parágrafo ele diz assim, numa frase, Edu, ele diz assim: corrigir vários exageros e erros do português na correspondência. Quer dizer, é um gesto que, de alguma forma, mata o Mário de Andrade, ou naquilo que o Mário tinha, vamos dizer, de mais programático, um dos aspectos mais programáticos, como você está chamando a atenção. E como você, eu não queria perder a oportunidade também, como você é um especialista também em Manuel Bandeira. No filme do Festival do Minas Mundo, você está chamando a atenção para algumas questões do Manuel Bandeira. Queria que você falasse um pouco sobre também a relação do Bandeira com o programático, linguístico e poético, né? Enfim, versificatório, enfim, do modernismo. André, o Manuel Bandeira, na correspondência com o Mário de Andrade, ele revela muitas divergências em relação ao uso do português do Brasil na obra do Mário de Andrade. O Manuel Bandeira, por sinal, recomendava que o Mário de Andrade lesse os linguistas da época, como, por exemplo, João Ribeiro, que escreveu o Idioma Nacional. O Manuel Bandeira apontava que o Mário fazia, por exemplo, uma viagem ao norte, ia a uma cidadezinha de 2.000 habitantes, pegava um fato de linguagem e passava a adotar aquele fato de linguagem como se fosse uma norma do português. O Manuel Bandeira defendia que o modernismo devia se apropriar dos fatos de linguagem que já podiam ser identificados nas principais capitais. Então, ele dá como exemplo ao Mário o problema do uso do pra. O Mário usava pra em certo momento e não usava o para. É como se o para tivesse desaparecido do português do Brasil. E o Manuel Bandeira falava com ele: a gente vai usar o pra e vai usar o para até daqui a 100 anos, pelo menos. Porque é o que a gente percebe na fala. Então, vai ser assim na escrita. Né? Então, o Mário tinha uma certa radicalidade ao pegar, às vezes, um índice de variação linguística e adotar aquilo como uma norma, quando, na verdade, era uma idiosincrasia até, uma coisa muito local, muito regional, que afetava, né, muitos poucos falantes. Então, tem uma divergência nesse sentido. E tem divergências também no que diz respeito à concepção da própria poesia. O Mário de Andrade ele foi, de pouco a pouco, defendendo muito a questão da consciência sobre a linguagem poética, fazendo, de certo modo, até uma valoração entre a produção consciente e a produção espontânea, né? O que ele chamava de uma diferença entre lirismo e poesia. Né? Uma diferença que o Mário fez na Escrava, que não é Isaura, por exemplo, logo depois da Semana de Arte Moderna, e que fez também num debate a longo prazo com o Manuel Bandeira. O Bandeira defendia todas as formas, ele era um poeta nesse sentido muito antiprogramático. Né? Não à toa o livro mais modernista do Manuel Bandeira tem como título Libertinagem. Ele defendia todas as formas possíveis de criação, né? Tanto da criação consciente quanto a criação espontânea. Ele defendia tanto o uso do português normativo quanto o uso das variações linguísticas. Ele defendia tanto as formas fixas quanto os versos livres. Ele defendia a rima como a falta de rima. Ele era um poeta nesse sentido de feições muito românticas, né? O romantismo não foi um movimento assim de estabelecer efetivamente conteúdos programáticos, né? A liberdade como grande bandeira. E as vanguardas têm uma contradição, né? Porque, por um lado, elas manifestam um desejo de liberdade de criação, mas, por outro lado, elas fazem manifestos. Né? O manifesto determina, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Então, é um paradoxo ali, que, ao mesmo tempo que se quer mais liberdade, se impõem limitações.
ao mesmo tempo que defende todas as possibilidades de criação, é contra o verso metrificado e rimado, regularmente. E o Manuel Bandeira tinha essa certa oposição, e não à toa ele não participou da Semana de Arte Moderna diretamente, né? Existe a leitura dos sapos na Semana de Arte Moderna, mas ele afirmou: não sou contra a rima, não sou contra o metro regular tradicional, então eu não quero participar dessa festa. Ficou à distância. Edu, o Maurício Reus diz que é sempre um aprendizado te ouvir, parabéns pelo trabalho importante que você faz, e viva a Elô e viva a poesia. Mas eu acho que a gente tem espaço ainda para uma resposta, porque nós temos ainda uma pergunta, que é do Daniel Mendes. Ele pergunta assim, Edu: com a mercantilização de nomes como Ana Cristina César e Paulo Leminski, por exemplo, é possível afirmar que a poesia marginal de hoje já busca se desviar dessa poesia marginal dos anos 70? Eu acho que desviar não, né? A antologia de Elô, de certo modo, já é um sintoma de que não há uma tentativa de se desviar. Mas é um pouco faca de dois gumes, né, André? Porque, por um lado, como que você vai se recusar à publicação por uma grande editora, levando em consideração que uma grande editora tem um potencial de circulação que as formas alternativas não têm? Né? Essa poesia, quando se comercializa, eu acho que tem um ponto que a gente precisa levar em consideração, é que ela sai de um nicho de especialistas. Né? Porque se a gente pensa nessa poesia alternativa que circulava por meio do mimeógrafo e que hoje circula muito por meio de plaquetes, né? Pelo menos circulava muito antes da pandemia, é uma circulação muito endógena. São os próprios poetas se lendo, são, né, os pesquisadores de poesia se lendo, e quando a gente tem uma publicação pelo mercado, a gente passa a ter um campo mais vasto de leitores, inclusive de leitores que nem estão ligados propriamente ao campo das letras, né? Agora, por outro lado, é claro, tem sempre os riscos, né? Quando se torna um produto, muitas vezes se tem também uma percepção menos crítica dessa poesia, porque ela já vem ali sendo contemplada, né, como uma coisa posta e definitiva, quando na verdade não é. Né? Eu acho que o trabalho de Heloísa Buarque, inclusive, ela é um exemplo disso. Né? Ela está sempre tentando ler o passado por uma via contemporânea e, consequentemente, restabelecendo os modos de percepção crítica, né, das obras que ela busca, seja o Mário de Andrade, ou seja, a poesia dos anos 70 que ela recupera agora, né, com um novo texto nessa nova edição da Companhia das Letras. E a gente pode pensar, inclusive, numa ideia de apagamento quando o poeta não adere ao mercado. Né? É uma triste realidade, de certo modo, que o poeta dependa quase que exclusivamente disso, porque quando a gente pensa na antologia dos anos 70, nas 26 poetas hoje, tem dois poetas que ficaram quase que esquecidos. Né? Um não ficou inteiramente esquecido porque foi dele que partiu a ideia de fazer a poesia mimeografada, que é o Guilherme Mandaro, que não quis ser publicado na antologia 26 Poetas hoje. Né? Quem hoje conhece a poesia do Guilherme Mandaro? E o outro poeta é o Ronaldo Santos, que também não quis, né, ser publicado na antologia da Elô, e que se tornou um poeta muito à margem da recepção. Eles dois que se tornaram os marginais na sua acepção, né, mais tradicional. Então, tem esse ponto que também é importante se perceber. Né? O movimento de canonização hoje, por mais que se coloque o problema do cânone, por mais que o cânone tenha se flexibilizado muito, ela parte de um movimento ambivalente, ela parte de um lado da academia e de outro lado parte do mercado. Eu acho que, em grande medida, a poesia da Elô, ou melhor, a crítica da Elô, ela desde os anos 70 tem revelado muito disso, né? Por exemplo, a produção do CPC. Quem hoje conhece aquela poesia né, daquela produção dos anos 60? Ela caiu muito no esquecimento, porque ela não foi circulada por meio do mercado. Né?
Então, é uma faca de dois gumes. Eu acho que é uma questão que a gente não pode analisar só de um ponto de vista negativo e não pode analisar só de um ponto de vista positivo ou negativo, né? Eu acho que há aspectos positivos e aspectos negativos nisso. Mas eu não percebo uma ruptura dessa nova poesia em relação aos anos 70. Pelo contrário, né? A questão do comportamento, da diferença, há muito mais pontos em comum do que pontos divergentes entre esses dois momentos da poesia brasileira. Maravilha. Edu, eu acho que a gente chegou ao nosso teto. Eu quero, enfim, antes de te devolver a palavra para se despedir, agradecer muitíssimo, dizer que realmente é assim, um privilégio, uma alegria, como Maurício disse, e sempre aprender tanto com você, enfim, tanto no PAC, quanto no Minas Mundo e nas outras oportunidades que a gente vem tendo, sempre, enfim, com a presença também da nossa querida Elô. Enfim, para quem eu mando mais um beijo agora, e volto para você a palavra para se despedir. Eu queria agradecer, André, agradecer a você pela conversa, que foi ótima, agradecer também ao festival, agradecer aos comentários, às perguntas. E, claro, assim, só não foi melhor porque a gente não teve Elô aqui com a gente, né? Foi uma conversa tranquila, descontraída, mas faltou a energia da Elô e todo o pensamento crítico, todo o humor que ela tem também. Mas, certamente, adiante a gente vai ter outras oportunidades de conversar com ela. Vamos sim. Desdobrar o debate. Desdobrar, dar continuidade a esse debate. Eu agradeço mais uma vez ao festival, ao Fernando Mincarelli, toda a equipe da DAC, e convido para a audiência seguir conosco na programação de hoje e retornando para os próximos dias também. Mesmo, André. Muito obrigada, André, Eduardo, pelas reflexões nessa noite. A gente agradece também aos intérpretes de Libras, Dinalva e Lucas, e, claro, a você que nos acompanha pelo canal Cultura UFMG. Lembrando que, para os que desejarem certificado dessa roda, é o momento final para preencher a lista de presença, que está aí, o formulário está no chat. E sigam com a gente aqui nesse mesmo link. Na sequência, começaremos a roda de conversa Ecos e Desvios do Modernismo, com Denilson Baniwa, Nani Terena e Ney Chacriabá. E ainda hoje, a textura sonora Estrela Guia, de Sérgio Byron, feita a convite do projeto Minas Mundo para o Festival de Inverno da UFMG. E ainda o filme Fonte de Cura, de Jacques Diniz, que propõe um mergulho profundo nos costumes religiosos que permeiam nossa formação. Já já a gente retorna. Até breve.